Estamos iniciando mais um programa Família em Pauta, um programa do Movimento Familiar Cristão, na TV Maceió, canal 22, da NET. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores assuntos direcionados à família, orientando e evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, vamos conversar com o Padre Manuel Henrique de Melo Santana, assessor eclesiástico do nosso Movimento Familiar Cristão em Maceió e vigário episcopal também de Maceió. Hoje vamos conversar sobre o pontificado do Papa Francisco. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso, amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheio de Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo a você, telespectador amigo, pela prestigiosa audiência. Desde o dia 3 de março de 2013, data em que foi eleito chefe do Estado do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, ou Papa Francisco, tem revolucionado os ensinamentos da Igreja Católica. Com seu jeito de governar, é evidente que a religião se tornou mais popular e ganhou mais adeptos depois do Papa Francisco. Para falar sobre o pontificado do Papa Francisco, está conosco o Padre Manuel Henrique. Muito obrigado, Padre, mais uma vez pela presença. Padre, como era a Igreja Católica Apostólica Romana antes do Papa Francisco? Realmente tem diferenças não dogmáticas, nem morais, mas diferenças históricas, diferenças que fazem realmente perceber uma mudança de rumo na Igreja. O fato, por exemplo, da renúncia do Papa Bento XVI
chama a atenção da gente para as razões que o fizeram mudar e renunciar. Certamente ele não divulgou o dossiê que ele dizia, ou que diziam que ele possuía, que ele tinha em mãos. Nós não sabemos, mas ele e o Papa Francisco devem ter tomado consciência, alguém preparou isso, e esse dossiê realmente falava em crises, em problemas sérios internos à Igreja do Vaticano. Um desses problemas era a questão discutida e ainda tão discriminada ou tão comentada da pedofilia no clero, na própria igreja. Esse era um assunto que magoava, que pesava na instituição e que muitas vezes tinha sido passado sem uma postura mais séria da igreja institucional. E a outra questão foi, sem dúvida, a questão também moral do Banco do Vaticano, quando lá dentro havia desmandos, havia dinheiro mal empregado ou empregado naquilo que não deveria ser, porque o próprio Banco do Vaticano, ele foi instituído para ajudar a própria igreja nas suas despesas de trabalho missionário, de evangelização. E Bento XVI, percebendo esses entraves, esses desafios, e percebendo ele também que a sua linha de trabalho não tinha ido na direção que ele tanto desejava, é bom observar a retidão de Bento XVI, até quando ele tomou o nome de Bento. Ele tomou o nome de Bento porque São Bento tinha sido da igreja um grande evangelizador, tinha influído bastante no processo de evangelização da Europa. Resultado, quando ele percebeu que não estava conseguindo, isso deve ter se juntado também ao fato dos outros dois pontos para levá-lo àquela decisão histórica em pleno carnaval brasileiro. Eu estava no carnaval, lá na praia, quando ouço pela televisão em casa, eu ouvi a notícia... Olha o Bento aí, padre. O Bento XVI, ouvi a notícia e meio, sei lá, sem saber dizer porquê, o fato de um Papa renunciar, fato inusitado. Foi emocionante para o senhor, padre? Foi emocionante, e mais do que isso, foi de muita curiosidade. Eu queria saber o porquê, algum motivo havia. E o Papa não deu esse motivo claramente, Nem ele podia dar. Ele justificou até em algum momento motivos de doença, mas depois a gente vai tomar conhecimento que os motivos bem que teriam sido outros, e foram outros motivos. Padre, por gentileza, nós falamos agora um pouco sobre essa parte da renúncia do Bento, mas eu queria entender um pouco mais o conclave que elegeu o cardeal argentino Jorge Bergoglio. Como se deu esse conclave? Olha, sempre no conclave desses, sobretudo os últimos conclaves, tem sido alvo de muita especulação. Especulação de toda ordem, não só interna na igreja, mas fora também. Trata-se de um fato, da escolha de alguém que vai interferir nas relações internacionais, das comunidades humanas, dos grupos religiosos e do próprio mundo. Por exemplo, havia até loteria. Houve quem fizesse a loteria para jogar quem seria o próximo Papa. Havia gente jogando no nome de um Papa da própria Itália, havia o nome do próprio... um brasileiro, né? Um brasileiro, o arcebispo de São Paulo, era um dos cotados na mídia, embora a gente soubesse que não é bem assim, até porque
a gente estava interpretando a mudança como algo muito mais sério, que não poderia ser alguém que pudesse estar na mesma linha de continuidade do Vaticano e do Papa Bento XVI. Naquele momento a gente entendia que já deveria ser alguém bem diferente. E para explicar o nome do Bergoglio, né, que aparentemente era desconhecido de nós, no entanto não era. O Bergoglio, internamente na Igreja do Brasil, na Conferência Episcopal de Aparecida, o Bergoglio teve uma influência muito grande na definição do documento de Aparecida. Ele foi um dos redatores finais do texto. Muita coisa que está ali e que ele pôde recobrar ou relembrar quando esteve no Brasil, já eleito Papa. Então o Bergoglio era alguém que tinha uma presença significativa no episcopado latino-americano. O caso da conferência do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, na reunião que eles fizeram em Aparecida. Depois também nos disseram, e aí já é comentário que vem depois do conclave que elegeu Bergoglio, diziam que ele já na eleição do Bento XVI já tinha tido alguma presença, já tinha o nome dele aparecido positivamente para uma eventual substituição do Papa João Paulo II. Então isso leva a gente a colocar o Papa Francisco no lugar que não apareceu, não caiu de paraquedas, mas que tinha já uma história que antecedia a sua própria eleição. Padre, só para os nossos telespectadores entenderem melhor, a dimensão que é um conclave, está na tela, por gentileza, pode olhar. Que tamanho tem um conclave? São quantas pessoas, quantos votantes, quem são os participantes? Os participantes são os cardeais, que têm menos de 80 anos. Depois de 80 anos, eles já não votam, podem até participar, mas não votam. É o limite que a própria igreja deu. E o voto é secreto. O voto não é aberto, embora ultimamente eles tenham tido encontros, até palestras, até espécie de exposições históricas do contexto, do ambiente, do momento que a igreja está vivendo. E se eles se preparam, eles têm uma consciência da responsabilidade que não pode ser subjetiva, individual apenas, é um contexto coletivo, eclesial assim chamado, para depois se partir para conclave, isso é, com chave. A palavra latina significa isso. Eles ficam isolados, sem comunicação nem com o mundo externo, nem com o mundo interno, onde e quando eles dão o seu voto para alguém. É verdade que depois de algum momento das eleições que são antecipadas, que são feitas e que não determinam, a não ser quando se chega ao número X de votantes, que determina que agora chegou, não é, ao número exigido para que alguém seja eleito. E quando essa votação não é resolvida, não chega ao número exato, há aquela cerimônia da fumaça branca, da fumaça negra. A fumaça negra é quando não se chegou a um consenso para a eleição de um Papa. Naturalmente, os papéis, as cédulas das eleições deles são queimadas, naturalmente misturadas com algum elemento químico que provoca aquela fumaça preta, negra, né? Assim dizendo. E quando sai a fumaça branca, isso aí realmente é alegria, motivo de alegria. Fumaça branca? A fumaça branca. Eu estava aí no dia em que o Papa João Paulo II foi eleito Papa. Eu estava na Praça de São Pedro, final de uma tarde, quando enfim saía o nome dele, que também era desconhecido.
A gente estava acostumado a uma série de papas italianos e agora aparece um papa polonês, de nacionalidade polonesa, que vai assumir o papel de substituto de papa, bispo da Igreja de Roma, substituto de Pedro. Foi isso aí que aconteceu naquele ano em que eu estava estudando em Roma e assisti, por acaso e com muita alegria, a eleição do Papa João Paulo II. Muito se fala que a igreja é um organismo muito fechado, padre. Mas em 60 anos tivemos o Concílio Vaticano II e agora a eleição do bispo Bergoglio, né? O cardeal Bergoglio. O primeiro jesuíta, em 1200 anos o primeiro papa não europeu, né? O papa latino-americano, o primeiro latino-americano. O senhor acha que a igreja deu grandes passos de lá para cá? Olha, realmente deu, né? A gente tem um marco referencial das mudanças na igreja, o Concílio do Vaticano II, e que paradoxalmente foi convocado e presidido por um papa já idoso. João XXIII foi escolhido para suceder em 1958, para suceder a um grande e inteligente Pio XII, que tinha marcado a igreja com um pontificado sério, um pontificado de muitos documentos doutrinais. Vocês estão vendo aí João XXIII, que substitui a Pio XII, e eles dizem que ele foi eleito porque não tinha outro. E ele é um papa muito carismático, foi um papa muito carismático. No entanto, né, ele despertará no mundo inteiro uma sensação de mudança que somente é igual a um sopro do Espírito Santo. Realmente foi. Ele foi eleito em 58, em outubro de 58, e já em novembro de 59, ele convoca um concílio do Vaticano II, que dizem que o Papa Pio XII não teve coragem de fazer, porque trata de um grande evento, de um evento capaz de mudar a direção da igreja, de avaliar a sua caminhada. O Papa Pio XII, mercê de sua inteligência, não teve essa coragem. E um homem idoso, que passará apenas 4 anos no pontificado, teve essa coragem. E o que ele provocou realmente deu para que a igreja mudasse. É tão grande essa mudança que a igreja havia passado 400 anos sem praticamente mudar a sua estrutura e a sua maneira de ser do mundo. O último grande concílio, eu não estou esquecendo, o Concílio do Vaticano I, que foi muito pouco em termos de tempo e em termos de definição para a igreja. Foi pouco expressivo, Papa. Pouco expressivo definiu a infalibilidade do Papa, que naquele momento era questionada do dogma da infalibilidade, mas o grande concílio que havia marcado tempo, época, havia determinado o caminhar da igreja, foi o Concílio de Trento, que durante 400 anos, e Trento surgiu para rebater, para contrapor as novas doutrinas surgidas na Reforma Protestante. Então a igreja precisava naquele momento, e aliás, ela chegou atrasada até. Essa reforma estava sendo pedida à igreja antes, não aconteceu, veio a divisão, a Reforma Protestante, e a igreja apareceu depois para dizer como deve ser a igreja. E foi tão importante aquele concílio que manteve a igreja durante 4 séculos. E o Vaticano II vai mudar aquela estrutura. Realmente o mundo tinha mudado. O mundo tinha passado para uma época chamada modernidade e a igreja tinha ficado ainda no passado. Foi o maior evento global da igreja, cara? Foi no século XX, não tenha dúvida, nós podemos dizer isso, foi o maior evento eclesial do século XX para a igreja, e foi também para o mundo. O que a igreja mudou nesse concílio, não dá para a gente falar em tão pouco tempo, porque não mudou apenas a liturgia, a igreja que celebrava em latim, que celebrava de costas para o povo,
o padre que tinha uma postura muito fechada, a igreja que vivia em 4 paredes praticamente, desprezava o mundo, aquele gesto que a gente está vendo aí, nós temos aí uma fotografia, uma imagem da Basílica de São Pedro, onde foi celebrada a sessão ou as sessões do Vaticano II, foram celebradas aí dentro. Foram 4 anos, 62, 63, 64 e 65, e ainda a gente pode até falar, porque a grande expectativa dos que esperavam o concílio é que tudo pudesse ser resolvido numa primeira sessão. Os bispos foram para lá em outubro, no dia... em outubro, não me lembro agora a data, e terminavam sempre no dia 8 de dezembro. Esperava-se que, naquele ano, eles assinariam todos os documentos de mudança da igreja. O resultado não foi bem assim. O primeiro grande documento que foi aprovado foi o da liturgia, porque já estava sendo preparado, gestado há muito tempo. Havia grupos de peritos, de teólogos, que estudavam as celebrações, os rituais, e buscavam a mudança, até por conta da mudança da língua. O mundo não falava mais o latim, apenas a igreja fala como língua oficial sua, a língua latina. O mundo tinha encontrado línguas modernas, muitas delas derivadas do próprio latim, e a igreja precisava mudar. Mas os outros documentos só viriam depois, Ranieri. Padre, foi daí, com essa aproximação da igreja do povo, que nasceu esse sentimento que acabou na teologia da libertação, padre? Não, ainda não. Até porque, olhando e acompanhando os documentos, os escritos de Dom Helder Câmara, que é aquele que mais de perto viveu essa dimensão do pobre, do evangelho do pobre para o pobre, dizem que o Dom Helder Câmara teria sugerido ao próprio Papa Paulo VI dele mudar a igreja do Vaticano e ir morar numa área pobre, né? E o Dom Helder era capaz disso, né? Dom Helder era profeta, capaz de provocar uma pergunta dessa ao Papa, de quem era muito amigo. Não, ali não nasceu ainda, porque muito pouca coisa se fala. Nós estamos vendo aí Dom Helder, que está em processo de beatificação e canonização, ao lado de Dom Luciano Mendes, ao lado de outros também, né? Dom Oscar Romero, que já foi beatificado. Então, não nasceu ainda aí. Mas o Dom Helder Câmara, muito inteligentemente, formou com alguns grupos uma igreja que cuidava dos pobres. Uma igreja feita de grupo de bispos que tinham a sensibilidade de olhar para o pobre. E ele, na América Latina, aqui no Brasil, foi o responsável por ter trazido para a América Latina o Vaticano II. A gente vê uma imagem de Dom Helder abraçando alguém do povo, e lá na Arquidiocese de Olinda, em Recife, onde ele viveu o final do seu trabalho de bispo, Dom Helder Câmara faz com que a América Latina se descubra e se levante para realizar o Vaticano II internamente, aqui na América Latina. Foi a grande conferência, a segunda conferência episcopal em Medellín, lá na Colômbia. Aí sim, foi em Medellín que começa a nascer toda uma linguagem diferente. Ali nasceu uma igreja de pastoral libertadora, uma igreja de educação libertadora. Antes de ser um livro, uma teologia, a igreja fez acontecer uma pastoral, uma ação libertadora. Foi por esse tempo que aparece no Peru o Gustavo Gutierrez, padre,
teólogo do Peru, que escreve a primeira reflexão sobre a teologia da libertação. Foi aí que nasceu. E depois há todo um desenvolvimento sobre esse tema. Claro que tudo isso está em ligação. Paulo VI em Medellín. Paulo VI em Medellín, reparem só, ele encontrando-se com os índios, os nativos daquela terra, e era a primeira vez que um Papa vinha à América Latina também, foi Paulo VI. Então tudo isso tem marcas significativas na continuidade e em tudo aquilo que veio antes da teologia da libertação. Padre, essa proximidade de Francisco agora, do Papa Francisco com os pobres, diferencia ele dos outros papas, padre? Você acha que essa presença dos pobres na vida dos outros papas era conceitual? Mas o senhor responde isso no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Família em Pauta. O que é evoluir? Evoluir é surgir pequeno, crescer com o tempo e com a força constante do trabalho. É criar novas possibilidades, realizar um sonho e servir. Todos os dias, a MED Rádios evolui, abrindo suas portas para atender e cuidar. Estamos aqui para trazer o que existe de mais moderno em equipamentos e tecnologia de diagnósticos laboratorial e medicina nuclear. É a experiência de uma equipe especializada e humana, pronta para vencer desafios. E é assim que a MED Rádios evolui. Todos os dias, seguindo em frente na busca de novos horizontes e respostas para a saúde de todos. MED Rádios. Diagnósticos para a vida. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. A saúde é conservada pelo conhecimento e observação do corpo. O tratamento de lesões sem os riscos das cirurgias convencionais já é uma realidade em Maceió. A Angioneuro oferece a todos a radiologia intervencionista para diagnósticos e tratamentos guiados por imagem, de forma menos invasiva e segura, com recuperação mais rápida e a garantia de uma equipe médica especializada. Angioneuro, uma nova visão da sua saúde. Anexo ao Hospital do Açúcar. Estamos de volta com o programa Família em Pauta, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. No bloco passado, deixei a pergunta ao padre Manuel Henrique sobre a opção pelos pobres feita pelos antigos papas. Ela era retórica ou conceitual? Qual é a sua opinião, padre? Olha, eu não posso dizer retórica porque se trata de documentos, de decisões tomadas diante da igreja. Historicamente, a opção pelos pobres vem de Jesus Cristo. Por isso que ela é diferente de outras opções pastorais, como foi em Puebla a opção preferencial pelos jovens. Diferentemente da opção preferencial pelos pobres, que também veio de Puebla, uma outra conferência episcopal latino-americana, que já aconteceu no México, e aí foi presidida por Dom Aloysio Rothschild. A de Medellín foi presidida por um alagoano, o cardeal Avelar Brandão Vilela, cardeal brasileiro, presidente do CELAM, e foi ele que presidiu a conferência de Medellín. Então, a opção preferencial pelos pobres, ela é evangélica
E mais do que evangélica, ela é bíblica. Desde o Antigo Testamento, que a gente vê Jesus em volta dos pobres. Ele nunca enxotou os pobres, pelo contrário, quando estava diante dele uma multidão com fome, e alguns discípulos queriam que Jesus mandasse embora para eles comprarem comida no caminho, e Jesus deixou uma frase que até hoje incomoda. Eu digo incomoda, porque ela é dura demais. Vocês mesmos é que devem dar de comida aos pobres, aos que estão com fome. Não pode delegar nem relegar para ninguém, nem deixá-los à míngua. O Papa Francisco, agora lá na Bolívia, ele volta a repetir essa frase, volta a dizer que é preciso cuidar dos pobres. Então essa história de pobre, ela não é retórica, nem é política, não é realmente algo que possa fazer a igreja ter um caminho de demagogia, de se tornar amiga dos pequeninos e dos pobres, não. A igreja tem uma linha muito mais séria nessa questão, porque ela chega a dizer que os pobres serão os nossos juízes no julgamento final. E também não é uma retórica de algum papa que tenha querido agradar ao povo, porque isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, lá está dito que no julgamento final Jesus chegará para destinar à humanidade: venham vocês que quando eu estava com fome me deram de comer, venham vocês para o reino do meu Pai, enquanto se volta para o outro grupo para dizer: vão malditos, porque quando eu estava com fome, eu estava com sede, vocês nada fizeram por mim. E Jesus se identifica com esse pobre. Isso é realmente terrível, é trágico no sentido da expressão forte que Jesus utiliza. O que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então não se trata de nenhuma ideologia também, né? Hoje está na moda a palavra ideologia. O Evangelho não é ideologia. O Evangelho é o cuidado da vida. No Evangelho de João, João diz uma frase que sintetiza o Evangelho de Jesus, quando Jesus teria dito: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. E toda a atitude de Jesus no seu Evangelho foi uma destinação em favor do pobre. Foi para eles que eu vim. Eu não vim para os ricos, para os grandes, para os sadios, eu vim para os doentes, eu vim para os pobres. E se você ler com mais cuidado, com uma mente mais aberta e aprofundada na leitura do Evangelho, a parábola do filho pródigo, que a gente chama indevidamente, deveria ser a parábola do Pai misericordioso. Ali está dito o motivo pelo qual Jesus será assassinado, será morto, porque ele andava com os pobres e comia com eles. De um lado estavam os fariseus, doutores da lei, que não aceitavam Jesus e criticavam essa postura dele, e do outro lado estavam os pecadores, estavam os publicanos, pecadores, que estavam ali porque Jesus tinha manifestado um carinho especial por eles. Foi para eles que eu vim. Jesus se define, aí está uma passagem revelando o abraço do pai para o filho mais novo, que voltava depois de um caminho desencontrado, ao passo que até hoje, Ranieri, vejam uma coisa importante: até hoje a igreja espera que o filho mais velho volte para casa. Ele não voltou. Não voltou porque não queria abraçar o pai, porque não aceitava aquela postura do pai, que é o pai Deus, né? Que é o Evangelho. Ele não aceitava aquela postura do pai e não aceitava o irmão que voltou e que agora era abençoado e perdoado pelo pai. Então, esse Evangelho da parábola chamada de filho pródigo revela até os motivos que levariam mais tarde à morte de Jesus.
Quando o Papa Francisco passou pelo Brasil, padre, eu não sei se o senhor teve esse sentimento, mas eu tenho um sentimento de orgulho de ser católico apostólico romano, pela postura humilde que ele teve. E quando ele passou por aqui, falou aos bispos da América Latina, e ele falou de uma revolução pela ternura. O que seria isso? Essa frase de Francisco tem tudo a ver com o nome que ele escolheu, né? Isso é importante. Dizem que foi o Cláudio Rumes que teria dito para ele na hora em que ele tinha sido escolhido e antecedendo ainda o momento em que ele se apresentaria ao público presente diante da Basílica de São Pedro. Não esqueça os pobres. Isso teria dado margem, eu imagino, num momento assim, repentino, né? Padre, o senhor se emocionou, não foi? Isso emociona o senhor, né? Certamente, né? Porque a sua pergunta se prende a uma pergunta muito importante, porque se hoje a gente tem orgulho, tem, eu diria, alegria de viver na igreja, é que antes a gente tinha também no passado, tinha passado por alguns dissabores, de ouvir críticas, de ouvir palavras mal colocadas sobre a igreja, quando o Papa falava, quando o outro falava, que eram sempre feitas de palavra de condenação. E a condenação, a gente vê o Papa, como ele se apresenta humano, quando a gente tem medo até dos grandes intelectuais, que são intelectuais e por isso se afastam da vida. O Francisco tem essa característica de ser humano, de falar uma linguagem humana, de falar de forma olhando para a pessoa e não olhando se ele tem fé, se não tem fé. Até isso para ele não importa, como quando a ele foi pedido batizar alguns filhos de algumas mulheres em Roma e vieram questionar a ele: como é que o senhor vai batizar filhos de mães solteiras? E ele diz: eu estou batizando porque se trata de mães, elas são mães e os filhos delas têm direito ao batismo. Outro dia eu cheguei lá na minha quase paróquia, né? Vejam o assédio, né, humano que o povo tem com o Papa, quando antigamente se tinha até medo pela segurança do Papa. Hoje não se tem medo. A gente sabe, a gente viu quando ele esteve no Rio de Janeiro, que o povo que o acolheu ali, porque queria bem a ele, não se tratava de ninguém inimigo deles, pelo contrário, os gestos de afabilidade, de carinho, de palavras carinhosas do Papa revelam que a igreja estava agora novamente ao lado do povo. E eu dizia lá que eu via, repare, as crianças em volta de Bento XVI, esse carinho humano deles com o povo, isso é importante. Outro dia, eu visitando um doente lá na minha quase paróquia, a expressão meio diferente, mas é essa, fui fui confessar até uma senhora e ela apresentava uma criança que estava ao lado dela. Essa criança está aqui, padre, é meio doentinha, e eu já pedi à igreja para batizá-la e o padre não quis batizar porque ela tem 11 anos. Eu disse: leve que eu batizo. E a família dela já quis batizar na igreja brasileira, repare só. Eu disse: não, leve que eu batizo, porque 11 anos está perto também da catequese, da primeira Eucaristia. Então veja aí uma criança doente e o Papa acolhendo de maneira... Vinde a minhas criancinhas, né? E de maneira dialogal, né? Ali manifesta que o Papa está conversando com aquela criança. Então a igreja mudou.
mudou profundamente, né? Essa postura de aproximação, a gente não viu mais o Papa condenando o ser humano, os seus erros, pelo contrário, para ele interessa o ser humano, não o jeito que ele está vivendo. Claro, ele se incomoda com as desigualdades sociais, com as injustiças, ele se incomoda com a intolerância religiosa. Ele tem reclamado do lado de lá da Europa, quando cristãos estão sendo dizimados por causa da sua fé. Ele não aceita... Barbaramente, né? Barbaramente, ele não aceita esse tipo de postura em nome de uma fé, ou de um Deus, ou de uma religião. O Deus dele é o Deus da ternura, como você colocava aqui pra gente. E esse é o Deus de Jesus Cristo, é também o Deus de Francisco de Assis. Padre, Papa Francisco é pastor de 1,2 bilhão de católicos que estavam ansiosos por um Papa como ele. Mas essa revolução para a ternura gera resistências. Realmente gera porque alguns ainda imaginam um Deus de postura moralista, dogmática, de postura conservadora. Muitos ainda preferem uma igreja que diga palavras que corrijam o ser humano. Muitos ainda preferem uma igreja daquele pai rancoroso, que o filho errou, tem que ser banido de casa, castigado, diferentemente daquela postura do pai da parábola do filho pródigo. Realmente isso é incrível. Mas isso existe na igreja, que prefere uma igreja bem ritualista, o padre bonitinho celebrando no altar, impassivo, sem olhar, sem se condoer, sem se solidarizar com o irmão. Essa igreja não é de Jesus Cristo. Isso preocupa o Papa? Preocupa. O Papa já reclamou várias vezes que quer o padre que no confessionário não faça ali um tribunal de condenação. Ele chama a atenção dos padres. Ele chegou a dizer, lembrando uma frase do tempo dele em Buenos Aires, que prefere uma igreja arranhada, uma igreja destroçada fisicamente, porque foi para a missão, porque procurou estar junto do povo, do que uma igreja estática, uma igreja incólume, uma igreja que não tenha sentimentos humanos. Ele prometeu mudar o sistema operacional da igreja. O que seria essa mudança, padre? Olha, a mudança, ela ainda é esperada por todos nós. Uma delas, e nós todos que somos do movimento familiar cristão, estamos esperando para esse ano um novo sínodo que venha falar novamente sobre a família, quando no ano passado houve, e ele propunha algumas mudanças, não conseguiu, porque ele respeitou a votação dos bispos presentes naquele sínodo de Roma. Ele espera um novo sínodo, espera que a igreja mude de mentalidade e possa abrir alguns caminhos, até mesmo para a família humana, para alguns grupos religiosos que esperam da igreja do Papa Francisco mudanças que possam trazer mais alegria. Daí o seu documento mais importante, que foi lançado ainda no ano passado, a Alegria do Evangelho, onde ele apresenta uma igreja que não tem a rudeza, a palavra dura de atender os homens. Até mesmo um pecador merece todo o carinho. Diz a Bíblia que de Jesus que se condena o pecado, mas não se condena o pecador. Essa linguagem, esse jeito, a igreja ainda está procurando encontrar, e o Papa terá logo mais, em outubro, uma nova chance de passar para a sua igreja uma nova forma de viver, de contemplar a humanidade de hoje que mudou. A humanidade dos tempos de hoje é a humanidade de uma nova época, não uma época que tem mudança, mas uma época nova que surgiu na nova modernidade.
e a igreja precisa encontrar caminhos de estar mais perto desse povo. Já se sente alguma mudança aqui na igreja no Brasil? Já, certamente sim. Claro, não digo de maneira completa, porque isso provoca mudanças internas em cada um de nós. Quem já tinha alguma aproximação com uma leitura mais humanizada do Evangelho, de uma igreja mais próxima do povo, de uma igreja mais profética junto ao povo, não terá dificuldade, não teve dificuldade de aceitar, de abraçar toda a lição que o Papa Francisco passa para nós, não é? Mas aquele que está enrijecido, engessado, de maneira dogmática, de maneira fechada, conservadora na sua forma de entender o Evangelho, vai ter dificuldades e terá até o final. Mas eu espero que a conversão possa provocar muitas mudanças. Os profetas também sofrem. Dom Helder Câmara, um dia quase era assassinado por um homem que o procurou. Chegou na sua casa em Recife e ele percebeu, Dom Helder percebeu que ele estava armado, e pelo gesto, pela maneira de Dom Helder recebê-lo, ele se desarmou e foi embora. Certamente aquele que tinha ido ali era alguém que tinha sido mandado por alguém, né? A quem Dom Helder não agradava pela sua postura profética. Os profetas morrem. Dom Oscar Romero morreu assassinado quando celebrava a missa em 1980 em El Salvador, porque a sua postura contrariava o poder local, que era a ditadura militar naquele momento em El Salvador. E uma ditadura militar que tinha todo o apoio dos grandes do mundo, os Estados Unidos, por exemplo. Dom Oscar Romero. Estão vendo aí Dom Oscar Romero, que seguia, sem falar, né? Ele seguia a teologia da libertação, dando apoio aos seus padres jesuítas, inclusive, que trabalhavam na sua diocese em favor do pobre, dando apoio e estando junto dos pobres que sofriam e morriam por qualquer motivo político ou não. O padre falou em Dom Oscar Romero. Existe um anseio muito grande para que o Papa Francisco ele acorde essa teologia da libertação mais uma vez? Olha, ele já acordou. Ele nunca esqueceu, porque quem é da América Latina, e foi aqui que a teologia da libertação nasceu no contexto latino-americano, onde o nível de dependência social, cultural, sobretudo econômica, era muito grande. E a teologia da libertação nasce para contrariar a teologia da dependência. Havia gente até que defendia essa dependência do povo latino-americano. Não são eles que podem tudo ajudar a gente, mas não era assim. Então o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, conhece essa realidade de perto, conhece as lutas provocadas quando a igreja tomou a defesa dos pobres, dos pequeninos. O Papa Bergoglio, o Papa Francisco, conhece a luta de padres, de bispos, de leigos que foram mortos, assassinados até por conta da postura que eles tiveram em favor dos pobres. Ficar a favor dos pobres dá problema. Até hoje dá problema. A igreja, o Papa Francisco, já falou diversas vezes que pretende dar mais poder aos leigos dentro da igreja. E o que seria esse poder, padre? Essa delegação de poderes aos leigos? Olha, é interessante porque isso é uma consequência lógica, teológica do próprio Vaticano II. Tem a ver com a falta de padres? Também tem a ver, estatisticamente, sim, essa é uma razão séria, mas a razão é teológica. É que o Vaticano II, quando preparou um documento mais importante sobre a igreja, quando se fazia a distribuição dos capítulos do documento Lumen Gentium
O primeiro capítulo diz que a igreja é mistério, é projeto de Deus. O segundo capítulo, a igreja é povo de Deus. Contrariamente, um outro grupo que não aceitava essa nova visão teológica do Vaticano, queria que o segundo capítulo fosse a hierarquia da igreja. E a hierarquia vai passar para o terceiro capítulo e não mais o segundo. Quer dizer, primeiramente a igreja é povo de Deus. E até estatisticamente o povo de Deus é a grande maioria. O padre, o bispo, o ministério hierárquico é um grupo realmente vocacionado que vai cuidar do grande povo de Deus. Mas não é, a hierarquia não é a igreja. A igreja é o povo de Deus, que tem a hierarquia, que tem os religiosos e que tem os leigos. Vejam, grupos... Os diáconos, padre. Os diáconos, né, todos eles diáconos, que é uma outra ordem eclesiástica restabelecida pelo Vaticano II. Isso é uma importância, né, padre? Havia na igreja, desapareceu com o tempo e que hoje auxilia o ministério do bispo da igreja. Então a igreja abriu, mas o grande contingente cristão que a igreja pode contar é a dos leigos. São a maioria. Nós, padres, somos poucos. Nós não somos numericamente suficientes para atender aos leigos. Agora, os leigos poderiam e devem assumir conscientemente a sua missão de cristãos, que se não é a de celebrar a missa, mas é a de evangelizar, é a de colocar o evangelho presente nas estruturas do mundo, é a de celebrar pela sua fé na sua família. A igreja que nasce na família, a igreja primeiramente nasce dentro de casa e vai para a igreja, vai para a sua matriz ou a sua catedral, celebrar o que a família é em casa. Os leigos aí, né, padre? Todos de mãos dadas. No dia que nós tivermos os leigos todos com os seus padres e bispos juntos de mãos dadas, nós teremos um outro mundo bem diferente. E qual é o papel da Igreja Católica Apostólica da América Latina nas reformas do Vaticano? Olha, o papel é de levar a consciência de uma igreja latino-americana que é diferente da consciência da igreja europeia. Na Europa, a igreja tem uma outra mentalidade, uma outra forma bem mais amortecida do que a igreja viva da América Latina. Eu digo isso porque já ouvi, conheço muitos padres da Europa, bispos que vieram da Europa trabalharem no Brasil, e conhecendo a igreja latino-americana, eles não voltam para lá mais. Porque aqui eles encontraram uma alegria diferente, um jeito novo de ser igreja, que eles não voltariam jamais para uma igreja que passou o tempo e eles não olharam que o tempo passou, e que a igreja deveria ter acompanhado esse tempo que foi vivido, de muitas expectativas. A igreja ficou a reboque da própria história. Isso na Europa é muito presente. Eu digo porque, conhecendo e às vezes celebrando ou concelebrando nas igrejas da Europa, eu vi que uma pregação que o padre faz na igreja da França é lida. Como é que pode? O padre não fala, ele não se comunica, ele lê o texto da homilia. Que igreja é essa? Bem diferente da nossa, onde o padre dialoga, onde o padre puxa a história do povo para dentro da reflexão. Nossa igreja, o evangelho é no cotidiano, né, padre? É do cotidiano, faz parte da vida, do dia a dia do povo, e é isso que o povo quer ver, quer ouvir. O povo não quer saber de um padre que fala bonito, não quer saber de um padre bem vestido, celebrando no altar o ritual mais bonito que a igreja tem, que é a Eucaristia. Ele quer ver o testemunho do padre fora e que ali no altar ele representa de maneira verdadeira o que ele é na vida, o que ele faz na sua igreja acontecer. E eu digo sempre isso, que a Eucaristia é o cartão de visita de uma igreja. Se quiserem conhecer que igreja é aquela,
e que padre é aquele, veja a maneira como ele, como a igreja celebram a Eucaristia. Isso é a mais pura verdade. Padre, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Eu vou deixar uma pergunta só para o senhor, eu queria que o senhor encerrasse as suas considerações finais, encerrasse o programa, mas o que esperar finalmente de Bergoglio? Olha, espero o melhor possível. Eu posso dizer pessoalmente, numa dimensão pessoal, que a minha concepção, a minha consciência, a minha alegria de ser padre na igreja ganhou consistência com a presença do Papa Francisco, mudou totalmente a minha confirmação do que eu tenho aprendido no tempo de seminário, com a renovação do Vaticano II, eu venho daqueles tempos, e o Papa Francisco me traz de novo a alegria de ser padre e de fazer parte de uma igreja que veio de Jesus e que tem como alegria de ter como primeiros apóstolos Pedro, Paulo e agora eu posso dizer também Francisco. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa de hoje e agradecendo a presença do nosso convidado e a você, telespectador, pela audiência. Até o próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir.